E em estúdio, para analisar as questões do dia, estão, como sempre, às segundas-feiras, neste fecho de contas, Luís Bravo, do Barclays Wealth, e Pedro Lino, administrador da DIF Broker. Muito boa tarde a ambos. Obrigado por terem aceitado mais uma vez este convite. Pedro, começando por ti e por esta notícia que pode dizer-se que como uma bomba em Portugal, um plano de contingência por parte do governo britânico. Em primeiro lugar, perguntava, e é uma pergunta depois naturalmente aberta aos dois, se faz sentido haver este plano de contingência e porquê que se fala num plano de contingência e na retirada massiva de cidadãos britânicos, tanto de Portugal como também de Espanha. Eu, muito sinceramente, acho que isso é mais uma notícia para inglês ver, porque, muito sinceramente, se não conseguiram fazer isso na África, onde havia milhares de agricultores ingleses com as suas terras que viram perder praticamente tudo, e se não conseguiram resolver o problema lá, não creio que Portugal ou mesmo a Europa seja um problema, nem que seja algo tão dramático, mesmo como a eventual saída do euro, que levasse a que a Inglaterra tivesse um plano de contingência, pelo menos da forma que está a ser falada. O que me parece é que há um plano B, caso os britânicos percam tudo e queiram voltar à sua terra. Agora, eu não daria, sinceramente, muita relevância, porque se a zona euro caísse, por absurdo, a Inglaterra não ia ficar em pé, não é? Por isso não me adianta nada ter um plano de contingência se aquilo não vai servir. Eu acho que são mais notícias para distrair o verdadeiro problema. Luís, é um plano catastrófico demais. Eu não vou pronunciar sobre algumas questões relacionadas, obviamente, com a questão da banca. Relativamente aos planos, é normal que a Inglaterra, dado à posição que tomou também no último Conselho Europeu, e também quem conhece um pouco a prática, é normalmente preparar cenários alternativas, como o Pedro também disse na sua intervenção, não são mais do que olhar para cenários que parecem neste momento, e essa é a nossa opinião, algo afastados, mas não mais que isso. Mas parece-lhe provável que uma queda da banca, como é falado pelo tabloide britânico, poderia ter que levar a uma retirada massiva de cidadãos? Olhando para, e o Pedro já aqui deu um mote a essa questão, olhando para a zona euro como um todo, quer dizer... Nós não defendemos, lá está, isso é extrapolar para questões políticas, nós não defendemos por base como cenário central qualquer tipo de implosão do euro. E como tal, não parece que isso vá ser estamos a falar de um cenário redutor de quase 5% de probabilidade, de acordo com as nossas contas. Agora, obviamente que os Estados têm direito a fazer os seus preparativos e os seus planos, e às vezes é melhor ter um plano do que às vezes, como certos governos, não terem plano nenhum. Olhando para aquela que será certamente a notícia que vai fazer a atualidade, não apenas amanhã, mas que começa amanhã esta operação por parte do Banco Central Europeu, vai conceder liquidez. Alguns analistas dizem que poderá ser quase ilimitada, com uma maturidade a 3 anos. Parece-lhe que vai ser uma operação bem sucedida? Eu julgo que faz parte foi uma das boas surpresas, ou uma das surpresas positivas que saiu por parte do Banco Central Europeu. Faz parte, julgamos nós, daquilo que é uma grande preocupação por parte da Europa, de, digamos, fazer uma espécie de arame farpado, ou, digamos, uma zona de resistência para o sistema bancário europeu. Este tipo de operações associadas também à descida da taxa de requisitos para metade, portanto para 1%, o que vem criar é uma muito maior e muito mais alargada capacidade para aceder à liquidez por parte dos bancos europeus, o que em conjunto com o que foi tomado também de decisão de incrementar quer a parte do Fundo Monetário Europeu, quer também a componente de assistência digamos, aquele mecanismo de seguro relativamente às dívidas soberanas europeias, digamos, dar aqueles passos decisivos em frente que vão garantir uma maior sustentabilidade num prazo mais alargado. O problema dos investidores é que, e também é aquilo que nós partilhamos, e também pelos vistos o Presidente do Banco Central Europeu, o Sr. Mário Draghi, é que este tipo de implementações está a levar mais tempo que a paciência natural do investidor e não se dirige às preocupações de mais imediatas de quem está a gerir posições enormes a semanas e não a vários trimestres. Pedro, estamos a assistir a um Banco Central Europeu mais extrovertido, mais ativo
aquilo que se tinha pedido tanto e que se tem vindo a pedir, e sempre comparando, por exemplo, com a Fed, pode estar a mudar-se aqui, há pouco perguntava ao Filipe Garcia, pode estar a mudar-se aqui o paradigma do Banco Central Europeu, aquele que tem sido o papel, para muitos, pouco ativo? Eu creio que não. E por uma razão. O Presidente Draghi também já veio a semana passada dizer que tomou estas decisões de facilitar um pouco o refinanciamento da banca, mas que não iria comprar dívida eternamente. E a questão aqui centra-se mesmo na dívida. O que a França gostaria de ter era um Banco Central Europeu muito ativo no mercado da dívida, com uma reserva federal, com os planos, a Operação Twist e o plano de compra de obrigações americanas, mas isso não vai acontecer no Banco Central Europeu. Pelo menos temos a forte oposição da Alemanha e o Presidente Mário Draghi também, em princípio, disse que isso não iria acontecer. Agora, estas operações do Banco Central Europeu visam mais estabelecer a confiança que se perdeu entre os bancos, nem é tanto entre os investidores, porque neste caso o que estamos a assistir é que existe um volume muito elevado de depósitos no Banco Central Europeu, ou seja, os bancos não confiam uns nos outros para emprestar dinheiro entre si. E para termos uma noção, o volume de refinanciamento dos bancos, ou melhor, obrigações que se vencem dos próprios bancos no próximo ano, atinge praticamente os 700 bilhões de euros, a maior parte no primeiro semestre. Se juntarmos a isso que só para o ano a Espanha e a Itália têm 600 bilhões de dívida que se vencem durante o ano todo. Portanto, acaba por ser também uma ajuda antecipada. São volumes muito grandes e para evitar stress adicionais ao sistema financeiro, esta Long-Term Financial Operation, o que vem fazer é aliviar um pouco os bancos do stress de terem que procurar dinheiro para refinanciar os Estados, porque os Estados não têm como pagar estas dívidas. Os próprios bancos, quando necessitarem de reembolsar as suas obrigações, vão ter que refinanciar essas obrigações. E nada como agora terem uma linha a longo prazo, 3 anos, para diminuir esse stress. Parece que a procura, és daqueles que partilha que a procura vai ser massiva, até porque o juro desta operação, que terá uma maturidade de 3 anos, vai ter por base a média da taxa de referência para a zona euro. Ou seja, será bastante acessível. Eu, se fosse instituição financeira, precavia-me, porque dadas as incertezas que nós assistimos nos últimos meses quanto aos resultados das cimeiras europeias e a instabilidade que isso pode criar nos mercados monetários e interbancários, creio que a procura poderá ser bastante elevada. As estimativas rondam entre os 200 a 500 mil milhões de euros. Eu, sinceramente, creio que vai ficar no nível superior, até porque a taxa é bastante atrativa. Luís. Sim, claramente. Estamos a falar de situações de cedência e liquidez que acabam por ter uma importância quase como se fosse ouro nesta altura para os bancos, sobretudo para o sistema bancário europeu, e claramente vai haver uma procura massiva pelos mesmos. Portanto, partilhamos inteiramente essa opinião, ficará sempre numa banda mais elevada de procura e também constituirá um apoio significativo para aliviar algum stress no que diz respeito a algum nervosismo no que diz respeito aos financiamentos da dívida, mas sempre em combinação, obviamente, com as medidas de controle, e isso será, digamos, a parte fundamental das medidas proclamadas nas últimas semanas. Estamos já a menos de 2 semanas do final deste ano de 2011, Luís. Que balanço é que se pode fazer em termos gerais deste ano, que, como vimos, foi rico em notícias, rico em acontecimentos? Nós diríamos que este ano aconteceu quase tudo. Tivemos desastres naturais, tivemos na primeira parte do ano problemas com a inflação que levaram a subidas de taxas e, portanto, à discussão e ao debate de como é que se poderia gerir crescimento mitigado com a inflação elevada. Depois tivemos 2 fatores importantíssimos à entrada do verão, 2 grandes fatores, um deles o debate da dívida, do aumento da dívida, do teto da dívida norte-americana e, claro, o problema das dívidas soberanas europeias, que acabou por se escalar numa autêntica bola de neve. Se voltarmos a alguns anos atrás, nós dizíamos que quase que se parece que criou aqui um espectro de uma repetição de um efeito Lehman, e isso nos últimos 2 meses alimentou também um grande aumento da volatilidade, como há muito não se via.
A verdade é que há muitos analistas que dizem que esse efeito Lehman nunca desapareceu. É uma continuação de Sim, tudo o que começou em 2011. é mesmo assim, é mesmo assim. Os Estados fizeram um grande esforço para evitar que tivéssemos um efeito semelhante ao da Grande Depressão, conseguiram evitar isso, mas não sem grandes custos. E a questão é que isso trouxe ao de cima fragilidades e numa união monetária, para quem, obviamente, tem a oportunidade para acompanhar as partes mais académicas daquilo que são as uniões monetárias ótimas, trouxe ao de cima aquilo que é a grande fragilidade da União Europeia, que é o facto de não haver uma harmonização fiscal nunca ter sido completada e também não haver a tal chamada solidariedade de transferências, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Não é? O Estado da Flórida também tem uma situação complexa em termos de endividamento e ninguém pensa em sair dos Estados Unidos por causa disso, porque não faz sentido, porque existe esse tipo de transferências. Mas, efetivamente, aquilo que nós chegando à final do ano, podemos ver é que, efetivamente, existe algum espaço ainda para ter alguma volatilidade durante os próximos meses, sobretudo enquanto não tivermos uma materialização mais forte do que vai ser a resposta da União Europeia aos problemas mais prementes. Pedro, e o Luís falou deste ano 2011, deu-te um mote para 2012. Claro que poderás também dar a tua opinião sobre aquilo que foi este 2011, mas, acima de tudo, também as perspectivas para o próximo ano. Bem, as perspectivas para 2012 vão ser, pelo menos no primeiro trimestre, a continuação de uma elevada volatilidade, à medida que se vão definindo efetivamente quais são os critérios de funcionamento do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, o modo de financiamento do FMI, qual é o montante total que o FEF vai ter, como é que vai ser financiado, todas estas incertezas vão perdurar. As restrições orçamentais que vão estar presentes nos países, principalmente nos países periféricos, mas que já está a chegar à França, como é que isso vai afetar também a economia e os mercados, isso vai ser muito importante. Como é que vão ocorrer os refinanciamentos do setor financeiro, que tem elevados níveis de refinanciamento no primeiro semestre, como disse, 700 bilhões. Vamos ver como é que os investidores vão reagir a um Banco Central Europeu mais interventivo, porque muitas vezes ser mais interventivo também pode significar mais insegurança e pode significar que o Banco Central Europeu pode estar à espera de mais incertezas. E posto isto, eu muito sinceramente, em Portugal, creio que após a intervenção, serem definidos os critérios de intervenção do Estado no setor da banca, acho que a banca vai ser um excelente investimento para o próximo ano, principalmente a partir do final do primeiro trimestre. Agora vou fazer uma pergunta a ambos, cada um terá 10 segundos para responder. É a pergunta para 1 milhão de euros ou 1 milhão de dólares, vamos usar o euro, que é a moeda usada também em Portugal, ainda existe, e precisamente uma dessas perguntas, Luís, comece por si, é uma dupla pergunta para 10 segundos, fim do euro, sim ou não, e mais ou menos acordo entre os líderes europeus. Nós não acreditamos no cenário de implosão do euro, um cenário ao qual atribuímos cerca de 5% de probabilidade. O cenário mais provável é aquilo que nós chamaríamos uma longa e árdua caminhada pelo deserto, ou seja, onde os países se vão ajustando de forma árdua em termos fiscais, mas dando passos em frente a um modelo monetário mais de acordo com aquilo que é de facto a teoria. Mais consenso? Sim, mais consenso tem que haver, porque o euro é de facto uma conquista que o problema da Europa não é basicamente a Europa periférica, o problema da Europa é como é que há de enfrentar no mercado internacional economias emergentes e também desenvolvidas como os Estados Unidos ou o Japão. Muito obrigado, Pedro. Creio que é um erro apostar no fim do euro. O euro não vai acabar, pelo contrário, eu acho que o euro vai sair muito mais forte desta crise porque vamos ter um consenso perante o que é o futuro do euro, vamos ter uma união fiscal, uma união orçamental, ou pelo menos vamos tender para isso, e acho que o euro vai sair muito mais forte. Os investidores que estão a apostar contra, infelizmente, acho que a curto prazo podem ganhar, porque há uma fuga para outras moedas, mas a longo prazo não estão no caminho certo. Pedro Lino, Luís Bravo, muito obrigado mais uma vez pela vossa análise. Os temas da atualidade, a altura agora para um curto intervalo, não sai daí.